esquisitinho, eu aprendi a hipnotizar e agora eu vou usar um dos meus truques com você. Eu vou tirar a sua voz. Plift, plaft, zoom. Tenta falar e não consegue. Hahaha, funciona mesmo! Fala aí, copywriter! Nessa aula você vai aprender como o cérebro toma as suas decisões. Sabendo qual a lógica cerebral para se tomar uma decisão, fica muito mais fácil você construir uma comunicação de vendas que encaixe nessa lógica, para que você consiga fazer com que suas sugestões de vendas sejam atendidas. Ou seja, você vai criar uma comunicação de vendas que ela é validada tanto pelo cérebro emocional como pelo cérebro lógico. E aplicando esse conhecimento, você consegue fazer com que seus produtos tenham um pico de vendas. Agora, antes de você aprender como fazer isso, eu preciso que você entenda o que é simulação mental, porque esse processo ele é muito importante para a tomada de decisão e você precisa estar familiarizado com ele, beleza? Então vamos lá. De acordo com Gary Klein, no livro Fontes do Poder, na página 65, simulação mental é a capacidade de imaginar pessoas e objetos de forma consciente e de transformar essas pessoas e objetos através de várias transições e, finalmente, imaginá-los de um modo diferente daquele pensado no início. Isso significa que nós conseguimos simular uma experiência na nossa mente através da informação que nós colhemos de situações similares vividas anteriormente. Ou seja, quando a gente passa por uma experiência, o nosso cérebro registra aquelas informações. E quando nós estamos prestes a passar por uma experiência similar, o cérebro imediatamente te joga as informações que você colheu anteriormente para que você consiga prever o resultado que você vai ter com essa nova experiência. Isso não é novidade para você, né? Você sabe que você é capaz de fazer isso. Nós criamos uma simulação mental para explicar como o passado influenciou o presente e para prever o futuro com base nas informações que nós temos hoje. É como Gary Klein fala na página 71. A simulação mental sobre o passado pode ser utilizada para explicar o presente. Também pode ser usada para predizer o futuro a partir do presente. Calma, esquisitinho, esse truque é só uma brincadeira. Você pode falar quando você quiser. Legal, não é? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o cabecinha! Agora, é muito importante você saber quais são as 5 fases que o cérebro passa para criar uma simulação mental. Porque sabendo disso, você consegue encaixar os seus argumentos de venda em cada um desses passos, fazendo com que o cérebro do ouvinte valide a sua mensagem. São 5 fases da simulação mental. Fase 1, identifica a necessidade. Resolver um problema, por exemplo. Na fase 2, especifica parâmetros. Especifica por que aquele problema existe. Nós buscamos uma relação de causa e efeito. Fase 3, montar a sequência de ação. Com base nas informações que nós colhemos através das nossas experiências passadas, nós criamos mentalmente uma sequência de ação para prever se nós vamos obter um resultado favorável naquele problema. Fase 4, avalie os resultados. Aqui nessa fase, o cérebro verifica se o resultado faz sentido, se aquela sequência de ação da fase 3, ela se aplica a essa experiência, a essa situação, e se essa sequência de ação vai realmente atender nossas expectativas. E na fase 5, ele executa a ação. Então, por exemplo, vamos simular uma pessoa se decidindo se compra ou não um infoproduto de emagrecimento. Na fase 1, ela identifica uma necessidade, emagrecer. Na fase 2, ela especifica o parâmetro, sabe que precisa emagrecer porque suas roupas não servem mais. Na fase 3, ela monta a sequência de ação, se imagina comprando o produto específico e emagrecendo. Na fase 4, ela avalia o resultado, percebe que o resultado que o produto gera é justamente aquele esperado. E na fase 5, ela executa a ação, compra o produto. Se, por exemplo, na fase 3 ela não conseguir montar a sequência de ação, ou na fase 4 ela perceber que o resultado não é o esperado, então ela não vai tomar a ação, porque a simulação mental não foi concluída. Agora, nós só conseguimos criar uma simulação mental se nós estivermos familiarizados com a situação que nós estamos passando. Caso contrário, nós não vamos ter informações necessárias para montar a sequência de ação da fase 3. É como Gary Klein fala na página 77. Sem uma quantidade suficiente de experiência e conhecimento de fundo, pode ser difícil ou impossível construir
uma simulação mental. Se a pessoa ela não tem experiência nenhuma naquela situação ou em uma situação similar, então para criar uma simulação mental ela vai levar em consideração as informações que ela recebeu de outras pessoas que passaram pela experiência. Se, por exemplo, a pessoa nunca comprou na internet e ela ouve seus amigos dizer que a internet é fraudulenta, sempre que ela se imaginar comprando pela internet, ela vai pensar que ela vai ser passada para trás. Como a visão da pessoa é limitada sobre esse assunto, essa é a única perspectiva que ela tem. Ela não consegue criar uma outra simulação mental, a não ser que você eduque ela para isso. Agora, por que a simulação mental é importante para o processo de decisão cerebral? Porque, de acordo com Gary Klein no livro Fontes do Poder, a grande maioria das nossas decisões se enquadram no que ele chama de tomada de decisão da primeira opção identificada, TDPOI. Ou seja, nós nos decidimos pela primeira opção que atenda às nossas expectativas e solucione o problema que nós estamos passando. E nós encontramos essa situação através da simulação mental. E como que funciona essa tomada de decisão da primeira opção identificada? Bem simples. Quando o cérebro está passando por um problema ou fazendo um julgamento, ele constrói uma simulação mental para descobrir como que ele pode resolver aquela situação. Através da simulação mental, o cérebro consegue encontrar um caminho para solucionar aquilo. E ele vai se decidir pela primeira opção que é validada pela simulação mental. A grande maioria das nossas decisões são tomadas dessa forma. Gary Klein fala sobre isso na página 39. 80% das decisões inserem-se plenamente aqui. Além do mais, estas foram as conclusões em relação a incidentes não rotineiros. Os resultados teriam sido mais extremos com uma amostra de episódios comuns. E essa tomada de decisão da primeira opção identificada, ela acontece muito rápido no cérebro, você não tem consciência desse processo. E olha que interessante, cara, mesmo sabendo que nós devemos avaliar as opções para nos decidirmos sobre a melhor, nós não fazemos isso. Esse é um mito clássico. E eu vou repetir, mais de 80% das nossas decisões não são tomadas através de uma análise racional dos fatos. Pelo contrário, nós nos decidimos pela primeira opção que atenda às nossas expectativas e solucione o nosso problema. Veja o que Gary Klein fala na página 44. O modelo TDPOI, tomada de decisão da primeira opção identificada, predomina mesmo quando o tempo é suficiente para avaliações comparativas. Isso é mais uma prova de que a maioria dos nossos comportamentos são intuitivos. Galera, vocês estão sabendo da novidade? Isso é sério, louco torto? Isso mesmo, agora eu consigo hipnotizar qualquer pessoa! Meu Deus, eu morro de medo de hipnose! Então agora você vai ter mais medo ainda porque eu vou tirar a sua voz. Plift, plaft, zoom. Tenta falar e não consegue. Agora, a simulação mental aparece de 3 formas no modelo TDPOI. Primeiro, para diagnosticar a situação e ter consciência dela. É aqui que nós detectamos o problema. Geralmente nos deparamos com uma situação e criamos uma relação de causa e efeito, fazendo uma analogia com algum acontecimento que experimentamos anteriormente. O cérebro faz isso para dar sentido naquela situação que nós estamos passando. A segunda forma que a simulação mental aparece no modelo TDPOI é para criar expectativas sobre a situação. Quando identificamos uma experiência, nós fazemos uma simulação mental para criar a expectativa de como aquela experiência vai se desenvolver, e nós fazemos isso através das informações que nós colhemos através de situações similares vividas anteriormente. E a terceira forma é para avaliar o curso de ação. Depois que nós criamos a expectativa de como a situação vai se desenvolver, nós avaliamos as consequências daquela decisão. Se as consequências não solucionarem nossos problemas ou for prejudicial, nós modificamos a simulação mental para encontrar uma que nos favoreça. Já se a consequência for favorável, então nós decidimos por aquela opção e tomamos a ação. Agora, presta atenção. Quando encontramos uma simulação mental que atenda às nossas expectativas e solucione o nosso problema, enquanto essa opção estiver surtindo efeito para a gente, nós não vamos modificar nossa decisão. Estranho isso, né? Nós só vamos mudar nossa decisão a partir do momento que essa opção não nos favorecer. É como aquele ditado:
Uma decisão tomada dificilmente é modificada. Beleza, mas o que isso tem a ver com vendas? Simples. Lembra que você tem que conhecer a fundo sobre seu público-alvo? Se você conhece sobre seu público-alvo, sabe sobre algumas experiências que ele passou, você consegue colher algumas informações que ele tem como uma verdade absoluta na sua cabeça. E o que você tem que fazer é ou enquadrar a sua oferta na simulação mental que ele já está programado, ou você tem que fazer ele perceber que aquela opção que ele tem através da simulação mental que ele criou não está o favorecendo mais. E logo depois você cria uma perspectiva detalhada para ele, com novas informações, para que ele possa criar uma simulação mental para tomar a decisão que você deseja. Em outras palavras, você vai excluir o programa e instalar um novo. Você vai atualizar o software, beleza? Então vamos revisar como que o cérebro toma suas decisões. Ele faz uma simulação mental para prever o resultado da situação e se decide pela primeira opção, que é atender às suas expectativas e solucionar o seu problema. E você pode usar esse conhecimento para construir uma simulação mental com seu ouvinte para que ele se decida da forma que você deseja. Fechou? Então é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço para você e tchau, tchau. 2 pra cima, 2 pra baixo e Y. Que isso, cabecinha? Defendi o seu poderzinho e ainda joguei o mais forte em você. Além de você não conseguir falar, você agora também não consegue me ouvir. Como eu sou? Espera um pouquinho. Maligno!